Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar aqui sobre a Isai 4, a nova transmissão paulista. A empresa mudou de nome recentemente, mas os seus fundamentos seguem os mesmos. Então a gente vai analisar como que estão esses últimos dias da empresa. A empresa teve uma queda aqui de 6,8% nesse último ano. Então a gente vai passar sobre esse ponto, até para compreender se vale a pena investir em Isai 4 para 2025 ou não. Tem dividendos vindo por aí, né, pessoal? Então esse é um ponto que pode fazer preço até o dia do anúncio desse dividendo. Passando sobre esse tópico, pessoal, a gente vai conversar também aqui sobre a questão dos seus preços e descontos, tá? Que é um fator muito relevante. Antes da gente começar, pessoal, já deixa o seu like e a sua inscrição no canal, tá? É muito importante esses dois pontos, até para ajudar o crescimento aqui do projeto. E vamos aí então à análise, né? Antes da gente começar, eu lembro a todos que essa análise não é uma recomendação de compra ou de venda. E o ponto principal da transmissão paulista para esses próximos anos, na minha visão, são dois: os investimentos que a empresa vai ter que fazer nesses próximos anos, até para suprir o RBSE e, consequentemente, a sua alavancagem. Esses dois fatores estão diretamente ligados aqui e são os pontos principais, na minha opinião, para a gente analisar nos próximos anos, tá? Nesse último resultado que a empresa anunciou, ela até relatou aqui dois fatores primordiais desses investimentos, que são os reforços e as melhorias nos projetos. Teve já um aumento de 22,5% aproximadamente com relação aos 9 meses de 23 para 24, ou seja, já vem aumentando esses investimentos. E os projetos Greenfield, que são do zero, já teve um aumento bem relevante aqui. Os 9 meses de 24 já ultrapassaram 23, 22 e 21 também. Então esse é um ponto que demonstra os investimentos que a empresa já vem fazendo. Para os reforços e melhorias, já existem 56 projetos dentro dessa parte. Temos um investimento aprovado de 5 bilhões de reais aproximadamente, de 24 até 2028. E um ponto bacana é que a relação do RAP versus o CAPEX é de 12 a 17%, tá? Isso basicamente seria o retorno do investimento ao ano, tá? Sobre os projetos Greenfield, já existem 10 bilhões em investimentos de 2024 a 2028 e 1 bilhão de RAP pré-estabelecido vindo desse investimento, tá? Essa parte aqui é muito importante, pessoal, pois demonstra que a empresa está se preparando para suprir a finalização do RBSE. A empresa finalizando essa parte do RBSE, pessoal, lá em 2028 aproximadamente, 2029, 2030, nós vamos enxergar uma carteira com concessões a longo prazo, com uma receita já estruturada sem o RBSE e provavelmente com dividendos bem estruturados também, com equilíbrio entre os investimentos e, ao mesmo tempo, os dividendos. Um fator que vem trazendo dúvidas ainda é que a transmissão paulista aumentou a sua alavancagem. Então, pegando dezembro de 23 para setembro de 24, já tivemos um aumento na sua alavancagem aqui. Essa alavancagem reduz os dividendos, mas mesmo assim a gente pode enxergar um dividendo nesse final do ano muito atrativo para o ano que vem. Tá? A empresa ela demora para pagar os dividendos, né? Mas quando vem esses dividendos, são bem positivos. Então, essa questão do endividamento, pessoal, é um ponto importante para a gente se atentar, para entender como que a transmissão paulista ou a ISA Energia vai trabalhar nesses próximos anos. Né? Como que vai ser o equilíbrio dos dividendos com essa alavancagem. O que eu digo para vocês nesse sentido? Imaginem que a empresa tenha que reduzir os seus dividendos para 5%, 6% em 2 a 3 anos para futuramente garantir uma receita pelos próximos 30 anos. Na opinião de vocês, o que vocês acham? Não vale a pena ter uma redução desses dividendos e depois ter anos de garantias de receitas? Na minha opinião, acredito que sim, tá? Então, todo mês que eu venho conversar com vocês sobre a transmissão paulista, ISA Energia no caso, né, vai ser difícil a gente acostumar com o nome, eu vou relatar esse ponto, que é com relação de nós entendermos que a empresa precisa fazer investimentos agora para garantir uma receita para o futuro. É uma empresa muito boa, pessoal, sua gestão é bem estruturada. Essa mudança de nome, pessoal, na minha visão, também é positivo, tá? Ela tá visualizando como que o mercado enxerga a empresa por si só, tá? Então acredito que futuramente a gente pode enxergar uma mudança para o novo mercado, que é uma situação que afeta muito ainda a transmissão paulista. Tem gente que não investe nela, pelo menos na TRPL4, no caso agora a ISAI 4, por conta da falta do tag along. Optam
pela Isai 3, que é um pouco mais cara. Então tem essa discrepância de valores que, saindo para o novo mercado, aliás, entrando para o novo mercado, teria essa modificação. Então tem alguns pontos aqui que futuramente acredito que podem mudar, tá? Mas voltando ao caso aqui dos investimentos e da alavancagem, é importante a gente acompanhar todo o trimestre, todo o resultado, como que está sendo a estruturação desses investimentos, como que está a alavancagem, qual será a perspectiva de dividendos. A Transmissão Paulista, ela vem anunciando dividendos uma vez ao ano, se eu não me engano, tá? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse tópico. Então a gente vai enxergar como que vai caminhar esses dividendos nos próximos anos, com o crescimento aqui na alavancagem, apenas no anúncio do dividendo. Trazendo uma curiosidade aqui, pessoal, até dos resultados, receita líquida teve um aumento, isso desconsiderando o RBSE, né? A gente percebe esse aumento dos 9 meses de 23 para 24, o que é muito importante. O EBIT daqui também já teve um aumento e o lucro líquido também teve esse crescimento, tá? Então é um fator muito importante para a empresa, tá? Sobre as receitas, a gente percebe que no longo prazo ela vem crescendo, desconsiderem aqui 2016, o ano totalmente atípico, então no longo prazo é muito positivo esse crescimento da receita. Lucro líquido vem tendo um crescimento de forma lenta, mas se a gente pegar o histórico de 10 anos, reparem como vem crescendo. É importante vocês acompanharem, pessoal, o histórico de 10 anos para mais, tá? É muito importante vocês acompanharem essa ideia de investimentos a longo prazo, tá? Até porque vejam que o histórico de 10 anos é positivo. Um histórico de 4 anos costuma ter uma variação, mas a gente ampliando esse espaço de tempo, a gente percebe um crescimento aqui. A longo prazo, sempre. Margem líquida, nesse momento, teve uma queda com relação à sua média dos últimos 10 anos, tá? Mas segue numa margem muito boa, tá, pessoal? Essas empresas que são transmissoras de energia são bem resilientes, é um setor que não tem muito gasto, então por isso suas margens são bem elevadas e por isso acaba gerando muito caixa e, consequentemente, um bom dividendo. Mas mesmo assim, as empresas acabam tendo que investir demais, ou seja, elevar sua alavancagem para continuar mantendo essa receita elevada, tá? Então você que investe em transmissoras de energia, são empresas que têm um bom caixa, pagam bons dividendos, porém precisam fazer investimentos bem relevantes, o que acabam, consequentemente, reduzindo o dividendo caso a empresa tenha um portfólio com encerramentos de contrato de concessões próximos do fim. Sobre o dividendo, pessoal, a gente percebe um histórico muito positivo da empresa, tá? Acho que 2021 foi um período muito acima, tá? Então talvez a gente pode considerar um yield aqui de 6% para a Transmissão Paulista. Para esse ano, eu acho que pode vir um dividendo até superior, chegando a 8%, 9%, tá? Mas eu ficaria muito satisfeito com um yield de 6% para os próximos anos. Se a empresa conseguir fazer um investimento, ficar alavancada e pagar um dividendo de 6%, na minha opinião, já tá ok, beleza? O seu LPA tá bem elevado aqui também, então a gente percebe que tem um caixa bem relevante aqui também para ela fazer investimentos e ao mesmo tempo pagar um dividendo. Esse é um fator interessante para a gente se atentar. Pode vir um dividendo interessante aqui. A empresa vem mantendo também uma entrega de payout na média de 10 anos de 53%. Nesses últimos 3 anos a gente enxergou uma queda, pode ficar na média de 40% aqui. Sobre o período de pagamento, pessoal, até para a gente já se atentar, a empresa vai anunciar um dividendo agora em dezembro. Todos os anos, o maior dividendo acontece em dezembro. Em 22 e 23, os anúncios foram feitos nesse mês. E em dezembro de 24 agora, vai sair o dividendo. A gente vai ter que acompanhar qual será o valor. Se a gente pegar esse valor aqui de 1,87 e fazer dividido por 24,60, pessoal, que é o valor atual, supondo que a ação pague esse mesmo dividendo de 2023, a gente pode esperar um dividendo próximo a 7,6%, tá? Só para vocês terem uma noção das possibilidades, né? Então, se a gente faz um cálculo de 24,60 vezes 6%, que é o mínimo que as pessoas costumam levar como base, por conta do Barsi e também por conta do livro do Décio Bazin, a gente considera um dividend yield aqui próximo a R$ 1,47 para você receber um yield de 6%, pelo menos levando em conta o preço atual da Transmissão Paulista. Conforme eu mostrei para vocês, nesses últimos 12 meses, teríamos aqui então um desconto de 26%, quase 27% de margem, tá? Em 3 anos já temos uma queda nessa margem, ficando negativa. Em 5 anos ficaríamos 8%, principalmente por conta de 2021, tá? 3 anos tem essa queda por conta
de 2022. Então, essas são as diferenças dessa margem de segurança, né? Se vier um dividendo muito acima, podemos esperar um yield acima de 6%. Agora, se vier uma redução, R$ 1,47 que eu trouxe para vocês anteriormente, é o 6% do DESPAzinho, levando em conta o cenário atual. Se a gente passa agora para o preço justo de Graham, pessoal, que é o valor intrínseco, a gente tem um desconto aqui também muito positivo de 141%, tá? Um desconto muito relevante. Desde 2017, opera acima desse preço justo de Graham, beleza? Todos esses dados, pessoal, eu pego lá no scanner da bolsa, tá? Lá vocês conseguem acessar esses descontos de preço teto de todas as empresas, tá? De todas as ações, até para vocês identificarem os padrões técnicos, além também das recomendações de carteiras, tá? Tanto de dividendos como de crescimento. O link para vocês acessarem lá, pessoal, tá aqui embaixo e tem um QR Code aqui em cima também para vocês acessarem, beleza? E agora, pessoal, a gente passa para o gráfico técnico de ZAI 4. Esse gráfico, pessoal, ele tá um pouco distorcido porque mudou de nome, tá? Então ainda tá passando por um processo de estruturação, beleza? Então eu vou focar mais no longo prazo, beleza? Aqui a gente tem a tendência gráfica da ZAI 4, é muito positiva, né? Levando em conta desde os anos 2000, mas a gente vai focar nesse curto espaço de tempo, né? Levando em conta 2020 até o cenário atual. Nesse momento, pessoal, a gente percebe que no longo prazo temos uma tendência de alta, acima da média móvel dos últimos 20 meses. E é uma tendência muito técnica. Por quê? Temos inversões de polaridade e reversões à média de 20 períodos bem estruturado, tá? Deixa eu ampliar para facilitar a visualização para vocês aqui. O preço nesse momento, ele está parado na média móvel de 20 meses, que é R$ 24,01, tá? O preço atual está em R$ 24,53, está diferente daquela análise que eu fiz do dividend yield, tá? Eu usei como padrão o preço do dia anterior. Tivemos até uma elevação nesses últimos dias, tá? Mas ainda a gente está nesse canal de baixa. Isso vem acontecendo desde outubro desse ano. Todas as vezes que o ativo tentou ultrapassar esse canal de baixa, teve essa queda. E agora a gente está nessa região muito importante, porque está bem próximo à média móvel. E além dessa região, temos uma retração desse movimento de retração de Fibo, que seria 23,88 e depois 22,83. Então são regiões muito importantes. Aqui vai definir, pessoal, nos próximos meses, se o ativo vai caminhar de lado ou se vai ter uma queda, podendo dar continuidade aqui até os 22,83 ou até ter uma queda para vir buscar os 21,07, ou se a gente vai ter uma elevação, tá, pessoal? Podendo chegar aqui a 25,30, 25,88, depois 26,46, que é a retração desse movimento de alta aqui. Posteriormente, a 28,46 pode chegar aqui a 27,45, 28,41 e depois a 30,06 e assim vai caminhando, né? O processo de crescimento. Então a gente está numa região muito importante de decisão para que caminho que vai. O que pode acontecer, pessoal, é ficar mais lateralizado. Vai depender muito do cenário, dos resultados da empresa nesses próximos meses, na macroeconomia e também no cenário interno aqui do Brasil, que são os gastos públicos, que seguem aumentando. Isso, consequentemente, afeta o dólar, afeta a inflação, o IPCA, e, naturalmente, a taxa Selic, que vai ter que crescer. Isso afeta a bolsa de valores, então acaba gerando uma queda nos ativos por conta do dinheiro sair da bolsa e entrar em renda fixa. E para piorar, os estrangeiros estão saindo da bolsa também. Então essa movimentação mais negativa tem muito a ver com relação à oferta e demanda, pessoal. Tem gente tirando dinheiro, a oferta vai caindo, né? Então demanda caindo, a oferta vai caindo. Então esse é o momento de transmissão paulista, pessoal. A gente está muito atento a esse cenário, por enquanto, canal de baixa, tá? Mas ainda esse canal, eu posso dizer que é um pullback. Por enquanto, temos um padrão técnico de pullback, mas agora a gente tem que acompanhar qual vai ser a reação aqui nos preços, né? Se vai ter um rompimento ou se ainda vai caminhar de lado, tendo até uma tendência para baixa, vindo buscar os 22,83, tá? Muito importante essa região. Outro ponto importante para vocês se atentarem, essa região aqui, pessoal, dos 23,83 até os 22,83, é muito importante porque é uma inversão de polaridade, tá? Até porque foram picos de alta em momentos anteriores, como o final de 23 e o final de 2022. Então essa região é muito importante. Por isso que eu deixei destacado em vermelho. A gente vai acompanhar se a empresa vai ultrapassar essa região de vermelho ou não. Tem grandes chances de não ultrapassar essa região, né, de vir buscar os 21. Acredito que fique nessa faixa aqui, caso tenha uma continuação de baixa. Beleza, pessoal? No gráfico semanal, a empresa ela vem demonstrando essa lateralidade, né? Vejam como que as últimas semanas
praticamente ficam tendo altas e baixas e ficando na mesma região dos preços. E esse movimento pode ficar até o ano que vem, até definir se vai ter um rompimento aqui ou se vai ter uma queda abaixo dos 23,88. Vejam como a região abaixo dos 23,88 é muito importante, né? Nas últimas 5, 6 semanas, a gente pode considerar aqui quase 10 semanas que chegou nessa região e não conseguiu concretizar o preço abaixo dela no gráfico semanal. Então vejam como que é muito importante essa zona, tá? No gráfico diário fica bem mais nítido isso, né? Vejam como que o ativo alcança essa região e tem o retorno, né? Então, nesse momento, o ativo vem caminhando de lado dos 25,29 até os 23,88, tá? Então são diferenças de reais aqui, tá? Com certeza, você comprar dos 25 aos 23 dá diferença. Logicamente, se você fizer um aporte mais elevado, mas a gente percebe que segue nesse padrão lateralizado nessas regiões, tá? Então se atentem a esses preços. Ano que vem eu já vim atualizar essas regiões, até porque como vem o anúncio de dividendos, se eu não me engano, a transmissão ela paga em abril, então depois de abril já tem esse reajuste nos preços, né? Bom, pessoal, igual eu falei para vocês, o Ibovespa segue em tendência de baixa. Acabou iludindo muitas pessoas nessa tendência de alta, né, que aconteceu há dias atrás. Infelizmente, não teve força para continuar, teve queda, depois tivemos uma alta e agora, na sexta-feira, tivemos novamente uma queda. Por enquanto, uma tendência muito forte de baixa. Está bem próximo aqui nessa região de suporte dos 125 mil pontos aproximadamente, né? Essa região é muito forte, pessoal, porque é o suporte desse movimento de alta aqui. É o último suporte da retração de Fibo. Abaixo desse suporte, só temos os 124 mil pontos e meio, que é a média móvel dos últimos 20 meses, que é uma região de retração também, que pode ser utilizado como suporte para ter uma tendência mais de alta. O Ibovespa estava preparado para ter uma elevação, um rally de Natal que a gente comenta aqui, mas até o momento a gente não enxergou esse rally. Tá chegando o Natal e até o momento não tivemos essa elevação que estávamos esperando. Então vamos ver como é que vai ser até o Natal, mas por enquanto segue lateralizado. O mercado ainda segue muito indeciso no que fazer, tá? E quando eu digo mercado, eu digo as pessoas mesmo. Mas com certeza a gente tem que estar de olho também nos institucionais e nos investidores maiores, né? Caso ultrapasse essa região dos 124 mil pontos, pode ficar nessa zona aqui dos 123 até os 120 mil pontos, que é uma região muito forte de suporte. Eu já deixei destacado ela por conta dessas inversões de polaridades aqui de picos anteriores, beleza? Vejam que existiu aqui uma retração também no meio de 24 e depois teve essa tendência. Abaixo dela, e aqui a gente tem a região dos 113 e dos 111 mil pontos. Aqui já sairia dessa tendência de alta que o Ibovespa entrou no final de 2023, que a gente viu aquela crescente que foi o rally de 2023, tá? Eu trouxe aqui também um indicador muito interessante que é o IDIV, que é o índice das ações que pagam dividendos. Reparem como desde 2016 o ativo teve uma crescente aqui, e isso é muito positivo, pessoal. Tivemos quedas mais relevantes, como aconteceu na pandemia, mas no longo prazo, reparem como a tendência é apenas de alta. Então isso demonstra como essas empresas que pagam mais dividendos são resilientes. Essa queda mais relevante de 16, de 15 para 16, foi principalmente por conta da situação da queda das elétricas, que faz muito peso aqui no IDIV, e também por conta do cenário econômico aqui do Brasil, tá? Para a gente finalizar essa parte da transmissão paulista agora, bom, nesse momento a gente tem um PL, pessoal, abaixo do seu histórico dos últimos anos. A última vez que o seu PL trabalhou abaixo desse histórico dos últimos 10 anos foi em 2016, que chegou a 2 vezes. Nesse caso, o desconto estava bem maior do que está agora, porém, nesse momento temos um desconto superior ao dos últimos 7 anos, 8 anos, pessoal. Então, é um ponto para vocês ficarem atentos. A gente tem o preço sobre receitas também, que segue descontado aqui. O PVP também está bem descontado, está abaixo de 1. Ou seja, você vai comprar um ativo abaixo do patrimônio. O ROI nesse momento está acima da Selic, um ponto legal, por enquanto está acima da Selic, né? Margem EBITDA se mantém estável nesses últimos anos. Dívida líquida sobre EBITDA, pessoal, esse ponto aqui tem uma alavancagem maior, tá? Conforme a gente conversou lá no início. O VPA segue tendo uma tendência de alta, né? Essa discrepância aqui de 18 para 19 foi por conta do desdobramento e o LPA vem trabalhando aqui bem resiliente também, tá? Bom, para quem fez investimento há 2 anos atrás, nesse momento está perdendo para o CDI, está acima do Ibovespa ainda, mas está se mantendo em alta, principalmente por conta do rally que aconteceu em 23, né? Reparem como em 24 trabalhou de lado e até em queda, né? Mas é nessas quedas, nesses momentos que a empresa trabalha mais de lado, parecendo que está bem negativa, é o melhor momento para você aportar, tá? Na minha opinião.
levando em conta a minha metodologia de aportes, tá? As empresas que estão muito esticadas, em certos momentos vai ter esse período de lateralidade. Então se atentem a essas estratégias. Lembrando que não é recomendação de compra ou de venda, tá? Uma empresa que tem uma pouca quantidade de papéis ainda, isso com relação às outras empresas desse mesmo setor, tá? A ISAI 4 não tem tag along, lembrando a todos vocês, igual eu falei para vocês lá no início, você quer empresas com tag along, vai para a ISAI 3. Mas aí você vai estar comprando uma empresa mais cara do que a ISAI 4. Para quem gosta dessas empresas de transmissão de energia, eu vou deixar aqui no lado uma análise que eu fiz também da Alupar, que é uma empresa que tem um potencial muito bom também, tá? Vem pagando menos dividendos? Vem, mas também tem uma perspectiva muito boa, na minha opinião. Dê uma olhada depois, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos, uma ótima semana e eu fui, pessoal.